Olá, senhoras e senhores do meu oitavo ano, aí no 1º de maio. Você que não é do oitavo ano, não tem problema nenhum, pode continuar aí, permanecer firme, ok? Não está inscrito, então aproveita, inscreva-se, dedo no like, lógico, ative o sininho para receber notificações aqui do nosso canal, ok? Bem, senhores, em aulas anteriores eu tratei sobre o trapézio, falando sobre a área do trapézio e algumas outras cositas a respeito do trapézio, ok? Agora, dando sequência no trapézio, especificamente está lá no capítulo 21, tá? A galera do oitavo, que está acompanhando pelo material do Eleva, falaremos sobre base média e mediana de Euler, ok? Então a base média, propriamente dita, aí a princípio, eis um trapézio ABC, ok? Eis o trapézio aí ABC. Trapézio ABC, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, por isso que chamamos de trapézio ABC. Perceba que existe um segmento EG traçado aí, que a gente chama de base média. Por que base média? Porque esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui situa-se no ponto médio desse segmento de reta aqui AD. Ou seja, a distância entre A e D, em relação à distância do ponto A até o ponto D, que são os vértices A e D, esse ponto E situa-se no ponto médio. Evidente que esse ponto G aqui também situa-se no ponto médio, tá, entre B e C. Então esse segmento EG aqui, eu consigo calculá-lo pela seguinte relação. Base maior, ou seja, segmento CD mais a base menor, segmento AB, ou AB mais CD, ok? Dividido por 2, eu consigo obter a medida desse segmento aqui. Se você trocar por números, né, eu fiz esse desenho sob escala, né, eu coloquei o valor aqui, ó, 9, tá? E eu coloquei o valor aqui, 6, tá? 9 mais 6. Bom, 9 mais 6 é 15, certo? 15 dividido por 2 é 7,5. Se você pegar a tua régua, né, ou o teu escalímetro, que seja, né, pegar a metálica aqui que dá para ver, né? Ó, a gente tem 9 de medida aqui, ó. A gente tem 9 de medida aqui, ó. Tá vendo lá, batendo no 9 aqui, ó. A gente tem 6 de medida aqui, ó. Vendo, batendo no 6. E aqui, ó, na distância de E até G, a gente, olha, tem 7,5. Pegou? Já vou adiantar o processo aqui para vocês, ó. Essa medida entre F e H vai ser justamente a mediana de Euler. A gente tem aqui de medida, ó, 1,5. Tá? 1,5 que a gente tem de medida. Ora, então qual a relação que é estabelecida ali para calcular a constante de Euler? Muito simples. A constante de Euler, que é o segmento FH, tá vendo? A gente mediu ali 1,5, é calculado da seguinte forma: segmento DC, o DC ou CD, que é a base maior, ok? Menos a base menor, que é o segmento AB. Deixa eu colocar aqui para você ver. E vou dividir por 2, certo? Então nós temos ali 9 menos 6. Dá 3, não é isso? Dá 3. Sobre 2, você vai encontrar a medida de 1,5. Não é isso? 2 vezes 5, 10. Subiu 1 para cima do 1. 2 vezes 1, 2. Mais aquele 1 que subiu, 3. Andou uma casa, fica 3,0, ou seja, 3 inteiros. Então, 1,5 é a metade do 3, que é exatamente essa distância aqui, ó, entre o ponto F e o ponto H. E conhecemos como mediana de Euler, ok? Então,
firmamos aqui sobre a base média e a mediana de Euler. Agora vamos passear lá pela circunferência, ok? Vamos passear pela circunferência e o tal do círculo, ok? Existe diferença entre circunferência e círculo? Existe diferença entre eles. No tocante ao conceito, certo? O que é circunferência? Perceba aqui no primeiro bloco, circunferência. Circunferência é a reunião de todos os pontos aqui, ó. Tá vendo? Todos os pontos que estão contidos nessa curva, que estão contidos, né, neste arco aqui completo, esta volta completa aqui, ó, que distam, ou seja, que estão distantes de forma congruente de um ponto O, que a gente conhece como centro, que a gente chama, que a gente classifica, que a gente determina como centro da circunferência. Então, seja o centro da circunferência aqui, o centro O. Okay? Nós temos ali o centro O. Então, tem um ponto aqui, um ponto qualquer, sei lá, um ponto P. Esse ponto P, ele dista de O de forma congruente ao ponto C aqui, tá vendo? E existem aqui uma infinidade de pontos. Existe aqui uma série de pontos que formam esse arco aqui, ó, essa volta completa, essa circunferência em torno desse ponto O aqui, ó. E esse ponto O, que é o centro da circunferência. Então, isso é a definição de circunferência. Elementos de uma circunferência. Distância entre o ponto A e o ponto C. O segmento AC, nessas condições, a gente pode chamar de diâmetro. Tá? O que é o diâmetro de uma circunferência? É a distância que vai de uma extremidade a outra da circunferência e que passa pelo centro. Porque existe aqui um segmento que vai de uma extremidade a outra. Tá vendo? O segmento ED. Ocorre que o ED não é diâmetro. Por quê? Porque ele não passa pelo centro. Mas o ED conhecemos como corda. Ok? Ah, e esse segmento aqui, ó, que vai do ponto F até o ponto G. Perceba que o ponto F aqui, ó, tá, o ponto F, ele é o ponto médio, tá? É o ponto médio da corda ED. Beleza? E a partir desse ponto aqui eu traço uma ortogonal até esse ponto aqui G, que é justamente o ponto médio do arco ED. O ponto médio do arco, ED. Então, esse segmento aqui, FG, a gente chama de flecha, ok? Tá faltando mais algum elemento? Tá faltando o raio, tá? O raio aqui, ó, OB, por exemplo. OB é raio da circunferência. Temos o raio AC também aqui e temos o raio OA, ok? Então você entendeu que o raio é a metade do diâmetro, certo? O raio é a distância que vai do ponto que conhecemos como centro da circunferência até a borda aqui da circunferência, ok? E que é exatamente a medida metade do diâmetro, ok? Círculo. Professor, e o círculo? O que é o círculo? O círculo é a região, é a superfície plana, é a área, toda a área delimitada, que está aqui dentro. Dentro de quem? Dentro da circunferência, ok? E essa área aqui, ó, do círculo, né, nós obtemos a seguinte expressão: produto entre π e o raio ao quadrado, ok? Bem, falamos aqui sobre a circunferência, mediana de Euler e base média lá do trapézio. Agora a gente vai falar sobre
posição de um ponto relativo à circunferência e a posição da reta em relação a uma circunferência, ok? Só lembrando aí, pessoal do meu 8º ano, base média mediana de Euler, a gente está tratando lá no capítulo 21, tá? Matemática 2, volume 3, material do Eleva. Capítulo 22, a teoria sobre círculo, circunferência e círculo. E agora, né, capítulo 23, se não me engano, tá? Depois você dá uma conferida aí. E você que não está aí no meu 8º ano, não tem problema, continue aí, vem juntinho com a gente, ok? Dedo no like, se inscreva aí, deixa o sininho ativado, beleza? Então, simbora aqui, galera. Posição de um ponto em relação à circunferência. Eis a circunferência aqui, com o centro O, tá vendo? Eu coloquei 3 pontos ali. O ponto Q, veja, o ponto Q está interno à circunferência. Então, existe a distância entre o ponto O, que é o centro da circunferência, e o ponto Q, que está interno, está dentro da circunferência. Então, se a distância é menor, a distância é menor que o raio, ó, o raio é isso aqui, tá vendo? Vou colocar aqui, sei lá, ponto A, pronto. A gente tem o raio O. Perceba que a distância entre Q e o ponto O é menor que o raio. Então, se a distância entre o ponto e o centro da circunferência é menor que o raio, esse ponto é interno. Então, esse ponto aqui é interno à circunferência. Se o ponto, ou melhor, se a distância entre o ponto e o centro da circunferência é exatamente igual ao raio, tá? Nós dizemos que esse ponto aqui, ó, ele pertence, ele está contido, tá? Pertence à circunferência, está contido na circunferência, tá? Vou escrever tudo aqui, pertence, pronto. E se a distância do ponto até o centro O for maior que o raio, perceba, for maior que o raio, esse ponto aqui a gente classifica ele como ponto externo à circunferência, ou seja, ele está do lado de fora da circunferência. Bom, essa é a teoria que você tem que conhecer como base aí para resolver as questões lá do nosso material, ok? Reta em relação a uma circunferência. Reta em relação a uma circunferência. Nessa circunferência aqui, ó, esbocei 3 pontos novamente. Um interno, que é o Q, dei até os mesmos nomes, né? O R, que é o ponto pertencente à circunferência. Minha filha está chorando, não vai ficar assim mesmo, não vou editar não. Vamos embora. E o ponto P que está externo. Tá, então é o seguinte, perceba o seguinte, tá vendo? Que a distância entre o ponto Q e o centro da circunferência é menor, né? É menor que o raio. Se a gente traça aqui uma reta, tá vendo? Vou chamar de reta S. Essa reta é secante. Então, a reta que passa pelo ponto Q, ela é secante, né? Porque ela corta. Ó, perceba o seguinte. Vou fazer aqui de outra cor. A reta que passa aqui pelo ponto R, que dista exatamente a medida do raio, ou seja, D é igual ao raio, essa reta eu vou chamar aqui de T. Ela é tangente ao ponto. Ela é tangente ao ponto. E a reta que passa pelo ponto P, vendo? P está distante uma medida maior, né, que o raio. Então essa reta aqui, ó, essa reta é uma reta externa, tá? Exterior à circunferência, ok? Então esse é o conceito que você tem que ter como base para seguir adiante em termos de prática, em termos de exercício, ok? Ainda não finalizamos. Tá batendo aí quase 15 minutos, talvez chegamos a 20, ok? Agora a gente vai falar e encerrar esse vídeo
falando sobre segmentos tangentes, tá lá no capítulo 23 e tal. E polígono, um polígono circunscrito à circunferência. Note que o polígono circunscrito está por fora da circunferência. O polígono inscrito estará dentro da circunferência, ok? Falaremos aí em um outro vídeo. Segmentos tangentes. Gente, tangente é aquilo que está tocando, tá vendo? Tá tocando aqui o ponto A. Perceba? Tá tocando aqui, ó, o ponto B. Então, vou chamar essas duas retas aqui, essa reta de S, tá? E essa reta aqui de T. Pronto. São retas que estão tangenciando a circunferência aqui no ponto O e no ponto B. Perceba que você tem o raio OB aqui e o raio OA, que você pode enxergar. Ah, e você possui um ponto P aqui, ó, tá vendo? Que é externo àquela circunferência. O que a gente pode extrair daqui? Perceba que a distância entre P e A é congruente à distância entre P, tá vendo? Entre P e B. É uma coisa que você pode notar aqui, além de definir os raios, né? O raio OA, que evidentemente é congruente ao raio OB, que é raio, conforme eu já definimos ali em cima, certo? Professor, podemos extrair mais alguma coisa dali? Sim, podemos extrair ali mais alguma coisa, tá? Observe o seguinte, que você consegue enxergar aí um triângulo, certo? Um triângulo AOP, um triângulo AOP, que é retângulo em A, certo? Então, um triângulo AOP, que é retângulo em A. Você enxerga outro triângulo, tá? Você enxerga outro triângulo. Qual o triângulo? O triângulo BOP, que é reto aqui, ó, em B. Reto porque possui um ângulo de 90 graus aqui nesse vértice. Então, BOP. Tá, professor? Em relação a esse triângulo aí, esses dois triângulos que a gente está enxergando, o que a gente pode definir? Pode definir que eles são semelhantes. Então, o triângulo AOP, que é esse triângulo aqui, ó, AOP, ele é semelhante, certo, ao triângulo BOP. Reto em B aqui o BOP e reto em A o AOP, ok? E eles são semelhantes pelo caso, especificamente, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, tá? E esse caso aqui, ó, de semelhança de triângulo, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, é específico para o triângulo retângulo, ok? Então, senhoras e senhores, falamos aí sobre os segmentos tangentes. Vamos fechar aqui com polígono circunscrito. Lembrando que a palavra circunscrito aqui é porque o polígono ele está por fora. Inscrito ele estaria dentro, ok? Então, eis o triângulo ABC. Tá aqui o triângulo ABC. Beleza. Um ponto aqui que a gente chama de O é o centro dessa circunferência aqui, ó, tá vendo? É o centro dessa circunferência. Enxergamos aqui o ponto H, o ponto G e o ponto F, tá vendo? O que a gente pode extrair daqui? A distância entre AH e AG são congruentes. Então, AH é congruente a AG, certo? O que mais a gente pode extrair aqui? A distância entre BF é congruente a BG. Então o segmento BF é congruente ao segmento BG. E a distância aqui entre C e F, C e H, são congruentes. Então o segmento CF ele é congruente ao segmento CH, ok? É o que a gente pode extrair
desse contexto aí. Então, senhores, essa base aqui, essa aula é teórica, tá? Não estamos aqui resolvendo questão. Esta teoria aí é base, você precisa absorvê-la, ou seja, precisa assimilá-la, né? Precisa assimilar essa teoria, essa base, para você dar continuidade aí nas resoluções dos problemas. Então, assimile-a, assimila esta teoria. Reveja o vídeo aí por vezes, tá certo? Não vou me estender aqui, já passou de 20 minutos, tô aqui nas minhas palavras finais. Então, ó, grande beijo, um forte abraço e fui. Até a próxima aula.